Olá, bom dia, tudo bem? Vamos lá para o nosso 37º dia. Houve uma demora, uns contratempos, eu estava fora num acampamento de família na cidade de Cianorte, maravilhoso esse acampamento, super indico para todo mundo. Mas vamos retomar aqui, né? A nossa leitura da Bíblia e do Catecismo da Igreja Católica no prazo de um ano. Com o cronograma do padre Mário Sartori de Alto Piquiri. Ali na descrição a gente tem o link dele, tudo certinho, quem puder seguir, quem puder acompanhar, né, super indico. Então, nós estamos no 37º dia, Êxodo, capítulo 9, deixa eu pôr pra cá. Então, vamos lá? Êxodo capítulo 9. Então, cadê? Êxodo capítulo 9. Quinta praga, mortandade do gado. O Senhor disse a Moisés: vai procurar o faraó. Vai procurar o faraó e diz-lhe: eis o que diz o Senhor, Deus dos Hebreus, deixa ir o meu povo, para que ele me preste um culto. Se recusas, persistes em retê-lo, a mão do Senhor vai pesar sobre os teus animais que estão nos campos, sobre os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois, as ovelhas. Haverá uma peste terrível. Entretanto, o Senhor fará uma distinção entre os animais dos israelitas e os dos egípcios, e nada perecerá de tudo o que pertence aos israelitas. O Senhor fixou o prazo nestes termos: amanhã o Senhor fará isso na terra. No dia seguinte, o Senhor cumpriu sua palavra. Todos os animais egípcios pereceram, mas não morreu um animal, sequer dos rebanhos dos israelitas. Tendo o faraó mandado exterminar, verificou que não morrera nenhum só animal dos rebanhos dos israelitas. Mas o coração do faraó ficou endurecido, e ele não deixou ir o povo. Sexta praga, as úlceras. O Senhor disse a Moisés e a Arão: tomai vossas 2 mãos cheias de cinzas do forno, e Moisés e lance para o céu diante dos olhos do faraó. Ele se tornará uma poeira que se espalhará por todo o Egito, e haverá em todo o Egito, sobre os homens e sobre os animais, tumores, que se arrebatarão em úlceras. Tomaram, pois, as cinzas do forno e apresentaram-se diante do faraó. Moisés atirou-a para o céu, e produziram-se sobre os homens e sobre os animais tumores, que se arrebataram em úlceras. Os mágicos não puderam aparecer diante de Moisés por causa das úlceras, porque foram atingidos como todos os egípcios. O Senhor endureceu o coração do faraó, que, como o Senhor havia predito, não ouviu Moisés e Arão. Sétima praga, tempestades e granizos. O Senhor disse a Moisés: tu te apresentarás amanhã cedo diante do faraó. Elegirás: eis que diz o Senhor, Deus dos Hebreus, deixa partir meu povo, para que me preste um culto. Porque desta vez vou descarregar todos os meus flagelos sobre a tua pessoa, tua gente e teu povo, a fim de que saibas que não há ninguém semelhante a mim em toda a terra. Eu poderia num instante, estendendo a minha mão, ferir-te de peste, tu e teu povo, e tu já terias desaparecido da terra. Mas se te deixo incólume, é para que vejas o meu poder, e que o meu nome seja glorificado por toda a terra. Se te obstinas em impedir a partida do meu povo, amanhã a esta mesma hora farei cair uma chuva de pedras tão violenta como nunca houve outra igual no Egito, desde a sua origem até os dias de hoje. Mete, pois, ao abrigo teus animais e tudo o que tens nos campos, porque todos os homens e todos os animais que se encontrarem fora da casa nos campos serão atingidos pela saraiva e morrerão. Aqueles dentre a gente do faraó que temem a palavra do Senhor porão seus servos, seus rebanhos ao abrigo nas casas, mas os que não fazem caso da palavra do Senhor deixarão nos campos seus escravos, seus rebanhos. O Senhor disse a Moisés: estende a mão para o céu, para que caia a chuva de granizo em todo o Egito sobre os homens, os animais e sobre todas as ervas dos campos. Moisés estendeu sua vara para o céu, e o Senhor enviou trovões e chuvas de pedras, e o fogo do céu caiu sobre a terra. O Senhor fez chover granizo sobre o Egito,
Caiu granizo misturado com fogo, e caiu com tanta violência como nunca houve semelhante em todo o Egito, desde que vejo ser uma nação. Em todo o Egito, a chuva de pedras feriu tudo que estava no campo, homens e animais, e feriu toda a erva dos campos, e quebrou todas as árvores dos campos. Só a terra de Gesem, onde se encontravam os israelitas, foi poupada. O rei mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: desta vez eu pequei. O Senhor é justo, eu e meu povo fomos culpados. Rogai ao Senhor para que cessem os trovões e granizos. Eu vos deixarei ir e não vos retereis mais. Moisés disse: logo que eu tiver saído da cidade, levantarei minha mão para o Senhor, os trovões cessarão, e não haverá mais granizo, para que saibas que a terra pertence ao Senhor. Mas sei que tu e tua gente não temeis ainda o Senhor Deus. O linho e a cevada foram destruídos, porque o centeio estava espigando e o linho estava em flor. O trigo, porém, e o centeio os salvaram, porque são tardios. Moisés partiu da casa do faraó e deixou a cidade, e levantou as mãos para o Senhor, e cessaram os trovões e os granizos, e parou de chover sobre a terra. Vendo o faraó que cessara a chuva, assim como o granizo e os trovões, continuou a pecar, e endureceu seu coração, ele e sua gente. E tendo-se obstinado o coração do faraó, não deixou partir os israelitas, assim como o Senhor havia predito pela voz de Moisés. Quanto sofrimento, né? E mesmo assim a gente às vezes não teme ao Senhor como o faraó não temeu. Vamos lá, o Salmo 36. Cadê o Salmo? Salmo 36. A certeza da felicidade dos justos. Não te irriteis por causa dos que agem mal. Frase bonita, né? Podia ficar só aqui, já estava certo. Nem invejes os que praticam iniquidade, pois logo eles serão ceifados como a erva do campo, e como as ervas verdes murcharão. Espera no Senhor e faze o bem. Habitarás a terra em plena segurança. Põe tuas delícias no Senhor, e os desejos do teu coração ele atenderá. Confia ao Senhor a tua sorte, e espera nele, e ele agirá. Como a luz fará brilhar a tua justiça, como o sol ao meio-dia o teu direito. Em silêncio abandona-te ao Senhor, põe tua esperança nele. Não invejes os que prosperam em suas empresas, e leva a bom termo seus maus desígnios. Guarda-te de ira, depõe o furor. Não te exasperes, que será um mal, porque os maus serão exterminados. Mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco, e não existirá os ímpios. Se olhares em seu lugar, não os acharás. Quanto aos mansos, possuirão a terra, e nela gozarão de imensa paz. O ímpio conspira contra o justo, e para ele range os seus dentes. Mas o Senhor se ri dele, porque vê o destino que o espera. Os maus empunham a espada e retesam o arco, para abater o pobre e o miserável, e liquidar os que vão no caminho reto. Sua espada, porém, lhes transpassará o coração, e seus arcos serão partidos. O pouco que o justo possui vale mais do que a opulência dos ímpios, porque os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos o Senhor sustenta. O Senhor vela pela vida dos íntegros, e a herança deles será eterna. Não serão confundidos no tempo da desgraça, e nos dias de fome serão saciados. Porém os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor fenecerão como o verde dos prados, desaparecerão como a fumaça. Os ímpios pedem emprestado e não paga, enquanto o justo se compadece e dá. Porque aquele que o Senhor abençoa possuirão a terra, mas o que ele amaldiçoa serão destruídos. O Senhor torna firme os passos dos homens que aprovam seus caminhos. Ainda que caia, não ficará prostrado, porque o Senhor sustenta pela mão. Fui jovem e já sou velho, mas jamais vi o justo abandonado, nem os seus filhos a mendigar o pão. Todos os dias empresta misericordiosamente, e abençoada é a sua posteridade. Aparta-te do mal
e faze o bem, para que permaneças para sempre, porque o Senhor ama a justiça e não abandona os seus fiéis. Os ímpios serão destruídos e a raça dos ímpios exterminada. Os justos possuirão a terra e a habitarão eternamente. A boca dos justos fala sabedoria e a sua língua exprime a justiça. Em seu coração está gravada a lei de Deus. Não vacilam os seus passos. O ímpio espreita o justo e procura como fazê-lo perecer. Mas o Senhor não o abandonará em suas mãos, e quando for julgado não o condenará. Põe tu confiança no Senhor e segue os seus caminhos. Ele te exaltará e possuirás a terra. A queda dos ímpios verás com alegria. Viu o ímpio cheio de arrogância a expandir-se como um cedro frondoso. Apenas passei e já não existia. Procurei-o por toda parte e nem traço dele encontrei. Observo o homem de bem, considero o justo, pois há prosperidade para o pacífico. Os pecadores serão exterminados, a geração dos ímpios será extirpada. Vem do Senhor a salvação dos justos, que é o seu refúgio no tempo da provação. O Senhor os ajuda e liberta. Gente, eu me perdi, peraí, vou voltar aqui para o versículo 24, tá? Ainda que não caia, não ficará prostrado, porque o Senhor o sustenta pela mão. Fui jovem e já sou velho, mas jamais vi o justo abandonado, nem seus filhos a mendigar o pão. Todos os dias empresta misericordiosamente, e abençoada é a sua posteridade. Aparta-te do mal e faz o bem, porque o Senhor ama a justiça e não abandona os seus fiéis. Os ímpios serão destruídos e a raça dos ímpios exterminados. Os justos possuirão a terra e habitarão eternamente. A boca do justo fala sabedoria, e a sua língua exprime justiça. Em seu coração está gravada a lei de Deus. Não vacilam os seus passos. O ímpio espreita o justo e procura como fazê-lo perecer. Mas o Senhor não o abandonará em suas mãos, e quando for julgado não o condenará. Põe tu confiança no Senhor e segue os seus caminhos. Ele te exaltará e possuirá a terra. A queda dos ímpios verás com alegria. Vi o ímpio cheio de arrogância a expandir-se como o cedro frondoso. Apenas passei e já não existia. Procurei-o por toda parte e nem traço dele encontrei. Observo o homem de bem, considero o justo, pois há prosperidade para o pacífico. Os pecadores serão exterminados, a geração dos ímpios será extirpada. Vem do Senhor a salvação dos justos, que é seu refúgio no tempo da provação. O Senhor os ajuda e liberta. Arranca-os dos ímpios e os salva, porque se refugiam nele. Esse foi o Salmo 36. Agora nós vamos para o Evangelho de Mateus. Vamos lá. Evangelho de Mateus, capítulo 20. Evangelho de Mateus, capítulo 20, do 17 ao 34. Tá. Proclamação do Evangelho de Mateus, de Jesus Cristo segundo Mateus. Subindo para a terra de Jerusalém, durante o caminho, Jesus tomou à parte os 12 e disse-lhes: Eis que subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos, para ser exposto às suas zombarias, açoitados e crucificados. Mas ao terceiro dia ressuscitará. Pedido dos filhos de Zebedeu. Nisso aproximou-se a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e prostrou-se diante de Jesus para lhe fazer uma súplica. E perguntou: Que queres? Ela respondeu: Ordena que estes 2 filhos se sentem ao teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu devo beber? Sim, disseram-lhe. De fato, bebereis meu cálice. Quando, porém, assentar-vos à minha direita ou à minha esquerda, isso não depende de mim, vou-lo conceder. Esses lugares cabem àqueles aos quais meu Pai os reservou. Os 10 outros que haviam ouvido tudo indignaram-se contra os 2 irmãos.
Jesus, porém, os chamou e lhes disse: sabeis que os chefes das nações as subjugam e que os grandes as governam como autoridade. Não seja assim entre vós. Todo aquele que quiser tornar-se grande entre vós, se faça vosso servo. E o que quiser tornar-se entre vós o primeiro, se faça vosso escravo. Assim como o Filho do Homem veio, não para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por uma multidão. Os cegos de Jericó. Ao sair de Jericó, uma grande multidão o seguiu. 2 cegos sentados à beira do caminho, ouvindo dizer que Jesus passava, gritavam: Senhor, Filho de Davi, tem piedade de nós. A multidão, porém, os repreendia para que se calassem. Mas eles gritavam ainda mais forte: Senhor, Filho de Davi, tem piedade de nós. Jesus parou, chamou-os e perguntou-lhes: que quereis que eu vos faça? Senhor, que nossos olhos se abram. Jesus, cheio de compaixão, tocou-lhe os olhos e instantaneamente recobraram a vista e puseram a segui-lo. Palavras do Senhor, palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Agora nós vamos para o Catecismo da Igreja Católica, o item 295. Vamos lá. 295 ao 301. Aqui. O mistério da criação. Até o 301. Deixa eu só marcar aqui para não me perder. Aqui. O mistério da criação. Deus cria por sabedoria e por amor. Cremos que Deus criou o mundo segundo sua sabedoria. O mundo não é produto de uma necessidade qualquer, do destino cego ou do acaso. Cremos que o mundo procede da livre vontade de Deus, que quis fazer as criaturas participarem do seu ser, de sua sabedoria e de sua bondade. Porque criastes todas as coisas? Por tua vontade é que elas existem e foram criadas. Como são numerosas, Senhor, tuas obras. Tu fizestes com sabedoria. O Senhor é bom para todos, compassivo com todas as suas criaturas. Deus cria do nada. Cremos que Deus não precisa de nada pré-existente, nem de nenhuma ajuda para criar. A criação também não é uma emanação necessária da substância divina. Deus cria livremente do nada. Que haveria de extraordinário se Deus tivesse tirado o mundo de uma matéria pré-existente? Um artífice humano, quando se lhe dá um material, faz dele tudo o que quer. O poder de Deus, no entanto, manifesta-se precisamente quando parte do nada para fazer tudo o que quer. A fé na criação a partir do nada é atestada na Escritura como uma verdade plena da promessa e de esperança. Assim, a mãe dos 7 filhos os encoraja ao martírio. Não sei como viestes a aparecer no meu ventre. Nem fui eu quem vos deu o espírito e a vida. Também não fui eu quem deu forma aos membros de cada um de vós. Por isso, o Criador do mundo, que formou o ser humano no seu nascimento, dá origem a todas as coisas. Ele, na sua misericórdia, vos restituirá o espírito da vida. E isso porque agora vos sacrificais a vós mesmos, por amor às suas leis. Eu te suplico, filho, contempla o céu e a terra e o que neles existe. Reconhece que Deus os fez do que não existia e que assim também se originou a humanidade. Visto que Deus pôde criar do nada, pode pelo Espírito Santo dar a vida da alma a pecadores, criando neles um coração puro, e os falecidos a vida do corpo, pela ressurreição. Ele que vivifica os mortos e chama à existência e que antes não existia, visto que por suas palavras pôde fazer resplandecer a luz a partir das trevas. Pode também dar a luz da fé àqueles que a desconhecem. Deus cria um mundo ordenado e bom. Por Deus criar com sabedoria, a criação tem uma ordem. Tu dispusestes com medida, número e peso, feita no Verbo eterno e por meio dele.
Imagem de Deus, invisível à criação, está destinada, dirigida ao homem, imagem de Deus. Chamado a uma relação pessoal com Ele, nossa inteligência, por participar da luz do intelecto divino, pode entender o que Deus nos diz por sua criação. Sem dúvida, não sem grande esforço, em espírito de humildade e de respeito diante do Criador e de sua obra. Originada a bondade divina, a criação participa desta bondade. E Deus viu que era bom, e era muito bom. Está em Gênesis. Pois a criação é querida por Deus, como um dom dirigido ao homem, como uma herança que lhe é destinada e confiada. Repetidas vezes a igreja teve de defender a bondade da criação, inclusive do mundo material. Deus transcende a criação e está presente nela. Deus é infinitamente maior que suas obras. Sobre os céus se eleva a tua majestade. Não se pode medir sua grandeza. Por ser o Criador soberano e livre, causa primeira de tudo o que existe. Ele está presente no mais íntimo de suas criaturas. Nele vivemos nos momentos e existimos. Segundo as palavras do Santo Agostinho, ele é superior, maior do que há de maior em mim, e mais íntimo do que há de mais íntimo em mim. Deus mantém e sustenta a criação. Depois da criação, Deus não abandona sua criatura, e ela mesma não somente lhe dá o ser e a existência, mas também a sustenta em cada instante no ser, lhe dá o dom de agir e a conduz a seu eterno. Reconhecer esta dependência, contemple em relação ao Criador, é uma fonte de sabedoria e liberdade. Alegria e confiança. Sim, amas tudo o que existe e não desprezas nada do que fizeste. Porque se odiastes alguma coisa, não a terias criado. Da mesma forma, como poderia alguma coisa subsistir se não tivesse querido? Ou como poderia ser mantida na existência se por ti não tivesse sido chamada? A todos, porém, tratas com bondade, porque tudo é teu, Senhor, amigo da vida. Então ficamos aqui com mais um dia de oração, né? E amanhã nós seguimos o nosso cronograma para a leitura da Bíblia e do Catecismo da Igreja Católica no prazo de 1 ano. Nós vamos levar mais que 1 ano, tá? Porque eu preciso parar nos finais de semana e às vezes tem algum contratempo. Mas tem como prioridade todos os dias da semana fazer essa leitura. Paz e bem e um ótimo restinho de semana pós-feriado.